Mais uma vez, não, quando eu falo sobre não é necessário mudar o treino, é simplesmente pensando em não precisa mudar todos os exercícios, você não precisa mudar toda a divisão de treino. Você pode manter exatamente como está, mas você talvez pode mudar a ordem de alguns exercícios, talvez mudar um ou dois exercícios livres, pensando em retirar tanta demanda. Como você mesmo falou no começo, que de bulking para cutting o treino não muda tanto. Mas é importante que você consiga avaliar todas essas métricas que a gente falou nas duas fases, porque o quanto elas vão mudar é diferente. Exatamente. Exatamente. E quanto mais assertivo for quanto mais assertivo for o seu treino, menos elas tendem a mudar. Quanto mais meta você faz, mais você tem que ficar mudando, porque você vai ter que ficar corrigindo coisas, via de regra. Mas, mais uma vez, quais métricas são importantes analisar? Quantidade de progressão, o acúmulo de fadiga que você vai estar medindo quando? A própria capacidade de progressão, pela qualidade do sono, por dores articulares, por digestão. Se um indivíduo está comendo um pouco em cutting e ele está reclamando que ele está ficando estufado, com dores no estômago, diarreia, vontade de vomitar, e você já manejou a dieta, ou o profissional que está responsável pela dieta já manejou e já excluiu parte de alimento, com certeza, excesso de treino. Dores articulares, falta de vontade de treinar tem um link muito forte com excesso de treino. Então, todos esses marcadores são aqueles marcadores que você consegue fazer no checklist se a pessoa está tendo ou se a pessoa não está tendo. Se a pessoa está tendo isso em cutting, ajuste o mais rápido possível. Por quê? Porque a tendência, mais uma vez, é que eles fiquem cada vez mais acumulativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais tempo você demora para identificar esses problemas, maior é o delay de melhora quando você alterar. Ou seja, vamos supor que você demorou 14 semanas para identificar que você estava errando para mais. Muito volume de treino, por exemplo. E você decidiu reduzir. Em quanto tempo você acha que isso vai melhorar? Não vai ser da dia para a noite. Não vai ser em uma semana, não vão ser em 2 semanas. Possivelmente isso vai demorar talvez mais de 10, 12, 14, 16 semanas para o indivíduo começar a melhorar. Ou seja, você jogou 10, 12, 14 semanas de cutting fora. Porque a performance nos treinos vai cair muito porque você não soube acertar esse timing de manipulação. Não soube avaliar a progressão, não soube ajustar o treino na medida certa, não soube avaliar a fadiga, não soube minimizar dano muscular. Então, mais uma vez, pessoal, quando eu falo que o treino não muda tanto, é porque você não precisa pegar e mudar todos os exercícios. Não significa que você precisa pegar e mudar toda a divisão de treino. Mas você vai precisar ficar extremamente atento nesses sinais. Por quê? Porque quanto mais você tende a demorar para identificá-los e ajustar no treino, mais vai fazendo esse efeito bola de neve, que vai piorando a performance nos treinos, a qualidade do físico e o cutting vai indo ladeira abaixo. Então, por isso que é fundamental que vocês tenham precisão na hora de identificar esses problemas. Quanto maior for a precisão de acerto, mais rápido, mais assertivo, menor o prejuízo por cutting, menor o prejuízo por físico. Agora, se vocês vão achando que é cada vez normal, é normal não progredir, tá comendo pouco. Pelo contrário, para suprir a falta de progressão, eu vou aumentar o volume de treino. Meus parabéns, você jogou o cutting e, igual a gente conversou, o off, possivelmente no lixo. Então, mais uma vez, se atentem a esses sintomas. Progressão de carga, fadiga, cansaço, piora na qualidade do sono, piora na digestão, dores articulares, desmotivação para estar treinando. Todos esses sintomas são muito importantes quando a gente fala para a gente estar avaliando se o treino está caindo bem ou não. Então, mais uma vez, não, quando eu falo sobre não é necessário mudar o treino, é simplesmente pensando em não precisa mudar todos os exercícios, você não precisa mudar toda a divisão de treino. Você pode manter exatamente como está, mas você talvez pode mudar a ordem de alguns exercícios, talvez mudar um ou dois exercícios livres, pensando em retirar tanta demanda. Talvez valha a pena sair de um agachamento livre para ir para um hack, uma remada livre para ir para uma remada na máquina, pensando justamente em o quê? Aliviar esse componente de fadiga. Por quê? Porque
agachar livre gera muito mais fadiga do que agachar no hack, ou fazer um agachamento pêndulo, por exemplo, ou agachar no Smith. Por quê? Porque você precisa se preocupar com muitas outras coisas, principalmente musculaturas estabilizadoras, para garantir que tu não caia de bunda no chão nem de cara no chão. Então, quanto mais livre for o exercício, maior a tendência de ele gerar mais fadiga e mais demanda dentro dos treinos. Pode ser interessante modificar isso num cutting, justamente por quê? Porque a energia está baixa, tá? Então, mais uma vez, esses sintomas são os que eu acho mais importantes de vocês estarem observando.